Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo em mais um programa Café com Privacidade. É um prazer ter você por aqui. Eu quero dar um recado. Se você está me assistindo pelo Instagram, eu vou te sugerir que vá lá na link na minha bio para ser direcionado para o YouTube, porque no YouTube é onde eu faço o maior contato visual, apresento documentos. Então, se você puder, clica aí no link da bio para ser direcionado para o YouTube e assistir minha live no YouTube. Tá? E para você que está aqui, seja muito bem-vindo a mais um Café com Privacidade. Hoje o nosso assunto é plano de conscientização e treinamento em LGPD. Eu já estou aqui com o meu cafezinho. Se você não pegou seu cafezinho, pegue lá para a gente bater esse papo. Só que antes de começar a falar sobre o conteúdo, eu quero pedir para rodar a nossa vinheta e já já eu volto com vocês. Bom, se você não conhece o programa Café com Privacidade, já vou te dar uma dica: se inscreve no canal, ative as notificações. Esse é um programa criado para trazer para você muito conteúdo, casos práticos, informações, dicas de materiais, tudo que há de melhor nesse mundo de privacidade e proteção de dados, para que você fique sempre por dentro e se destaque aí enquanto profissional dessa área, ou para você que está estudando e está aprendendo esse conteúdo, tá? Hoje a nossa live está um pouco mais leve. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre plano de conscientização e treinamento em LGPD. Então, quero bater um papo com você sobre isso. Mas se você ainda não me conhece, meu nome é Suzana Cruz, eu sou advogada, eu sou especialista em privacidade e proteção de dados. Eu também sou membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados daqui de Brasília, da OAB de Brasília. Para quem não sabe, eu estou em Brasília. Eu também sou consultora em programas de gestão da privacidade para grandes empresas e sou também Privacy Manager certificada pela IAPP. E a minha missão aqui nesse canal é trazer conteúdos para que você possa alavancar a sua carreira profissional atuando nesse que é um dos melhores nichos, um dos mais promissores desse ano e dos próximos anos, com certeza, trazendo situações práticas do meu dia a dia para você, casos da vida real de um profissional de privacidade. Então, é muito conteúdo raiz, muito além da LGPD, tá? Então, sempre trago aqui para vocês as melhores estratégias para que você aprenda de uma vez por todas a gerir um programa de gestão da privacidade, sempre da teoria à prática, com muita segurança, conquistando independência e autoconfiança, para você se destacar realmente aí no mercado de trabalho. Tá bom? Bom, hoje nosso conteúdo, então, é plano de conscientização e treinamento. Eu quero ensinar para você como que funciona esse trabalho, esse que é um dos processos que integra aquele book de processos, né, de um programa de governança. Então, é um processo muito importante desse cronograma que não pode ser ignorado. Eu quero traçar para você aqui um passo a passo bem interessante, dicas do que você pode seguir, tá? No programa anterior que eu fiz, hoje é domingo, na quinta-feira, lembrando que o Café com Privacidade, ele é um programa que ele vai ao ar toda terça e quinta, às 8 da manhã, tá? É um programa aí quase que, né, 3 vezes por semana para a gente bater esse papo. E domingo ele vai ao ar toda às 17 horas. Então, não perca, ative as notificações para a gente bater esse papo. E semana passada, na quinta-feira, a gente bateu um papo aqui sobre a construção e implementação de um programa de governança, né? Então, se você não assistiu esse episódio, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Dá um pulo lá e assiste, porque é importante você entender essa evolução de conteúdo, né? Aqui a gente está passando por fases de um programa. Então, para que você entenda as próximas fases, é importante que você tenha assistido os vídeos anteriores. Então, dá um pulo ali, clica aqui no link, aqui na descrição do vídeo, para você acompanhar toda essa evolução. Então, no vídeo anterior, eu falei do programa, falei das etapas de um programa de adequação, de um programa de governança, e comentei com vocês que a gente passa inicialmente por uma fase preparatória, né? Que é onde a gente mobiliza a empresa, onde a gente entende os tipos de dados que ela trata, o tipo de mercado em que ela está inserida,
as legislações que são aplicáveis àquela empresa, o grau de maturidade dessa empresa, os principais riscos. A gente passa pelo data map e depois a gente começa a construir o nosso plano de ação. E uma das etapas mais importantes do programa como um todo é o plano de conscientização e treinamento. Quando eu falo em conscientização e treinamento, gente, eu estou falando aqui de um aculturamento, né? Então, a gente não fala só de um aculturamento de funcionários, é preciso que a gente entenda também, que a gente estenda, né, esse conhecimento aos nossos parceiros, aos nossos clientes, seja por meio de cursos e treinamentos, seja por meio de comunicações, de cartilhas e códigos, de políticas, de avisos de privacidade. Então, existem várias maneiras de você estar estendendo esse conhecimento, estar disseminando esse conhecimento, né? E tem que ser de uma forma prática, com uma linguagem simples e clara, dentro da realidade de cada um, para que a gente consiga atender o máximo de pessoas possíveis aí nesse cronograma, tá? Então, eu falei que tudo começa pelas pessoas, né? Se você não treinar o seu time, se você não treinar as equipes, o seu projeto de adequação LGPD, o seu programa de governança em LGPD, ele não vai parar em pé. Ele vai ficar muito mais difícil, vai ficar muito mais difícil para você implementar as medidas que você precisa implementar, porque não vai ter aderência, as pessoas não vão aderir a essa cultura, elas vão entender ali muito basicamente com você no primeiro momento e depois, fim, ninguém vai retomar isso. Então, é uma etapa que não pode ser ignorada, e a gente precisa fazer a conscientização e treinamento durante todo o programa de gestão da privacidade. Então, ele é algo recorrente, a gente vai estar sempre voltando nesse assunto com as nossas equipes, com os nossos times, para que eles consigam entender cada vez mais e aplicar todos esses conceitos no dia a dia deles, né? Então, não ignore essa etapa. É fundamental você realizar o aculturamento das equipes. E, além disso, o treinamento é uma excelente ferramenta para você também divulgar novos processos, novas rotinas dentro da sua organização, tá? Então, o que você deve considerar no momento de elaborar o seu plano de conscientização e treinamento? Aqui você já conhece a empresa, a gente já sabe, a gente já fez aquela fase preliminar, já passou pela fase preparatória, então a gente já conhece o porte da empresa, a gente já conhece quantas áreas a empresa tem, quantos funcionários a empresa tem. E aqui a gente precisa entender se a gente vai realizar esse treinamento por área, né? Isso vai depender do porte da empresa, ou se a gente vai conseguir trazer o máximo de pessoas possíveis para um único dia de treinamento, né? Eu não gosto de misturar gestores com os demais colaboradores em um único treinamento, porque eu sinto que quando a gente separa esses públicos, a adesão e a participação no treinamento ela é maior. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente não tem um gerente na sala participando ali do treinamento, as pessoas elas se sentem mais tranquilas, mais confortáveis em trazer, em expor uma situação ali no dia a dia delas que elas não sabem, né? Que se o gerente tivesse ali, ela não teria essa tranquilidade, esse conforto de expor o que está sentindo, as suas preocupações, as suas rotinas, as suas dúvidas. Então, se der, prefira separar, né? Faça um treinamento só para gestores, um outro treinamento só para colaboradores, se for possível, tá bom? Quero dar oi para todo mundo que está aqui no Instagram, que está passando por aqui, que está me vendo. Então é isso. Se der, você separa os dois públicos para ter maior participação nos seus treinamentos. E aqui também, eu entendo que existem dois momentos para a realização de um treinamento, né? Dois momentos básicos. E aqui eu estou falando que são momentos básicos, não são os únicos momentos, tá, gente? Como eu disse, treinamento é para sempre. Essa recorrência em conscientização a gente tem que fazer o tempo todo. Mas nesses dois a gente tem que... Assim, a gente pode considerar, né? Digamos assim. Primeiro, aquela conscientização geral que a gente vai trazer para todos os colaboradores, e aqui a gente pode contemplar também os nossos parceiros e, eventualmente, os clientes. Essa é aquela etapa básica que a gente leva ao conhecimento de todas as pessoas, o que é a LGPD,
quais os impactos dessa legislação no dia a dia das empresas de uma maneira geral e das pessoas que estão ali trabalhando, né? A gente traz alguns conceitos para os titulares, a gente tem que levar a consciência de que titular de dado é todo mundo, toda pessoa física é titular de dado. Então, quando a gente consegue pessoalizar, colocar o funcionário nessa situação de que ele também tem que observar essas práticas, não só dentro da empresa dele, mas no dia a dia dele, né? Quando ele for fazer uma compra, quando ele for entregar os dados dele para alguma finalidade, ele precisa estar atento, porque existe uma regulamentação agora para esse tratamento de dados. Então, fazendo esse trabalho, a gente consegue trazer o colaborador para uma situação de realidade de vida dele, do dia a dia, e ele consegue entender melhor esses conceitos. Então, aqui é um treinamento básico, geral, com situações práticas do dia a dia que a gente precisa observar. Mas aí a gente traz isso para uma linguagem simples para dentro da empresa, para que ele consiga absorver isso no dia a dia de trabalho dele também. Então, como é que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho? Eu crio uma apresentação, e aqui pode ser um PowerPoint ou em qualquer outra ferramenta que você ache que seja mais apropriada, que eu vou abordar, em primeiro lugar, os conceitos gerais da legislação, da LGPD. Então, a gente precisa explicar ali, de uma maneira geral, básica, o que é um titular de dados, quem são os titulares, o que é dado pessoal, quais as categorias, né, de dado pessoal comum, dado pessoal sensível, o que é um tratamento de dados pessoais, né? Muita gente tem dificuldade, que já está aí operando a LGPD no dia a dia, tem dificuldade em saber o que é um tratamento de dado, né? Em que circunstância que eu estou de fato tratando o dado? O simples acesso, o simples fato de você olhar uma planilha com dados pessoais já é um tratamento de dados, já configura um tratamento de dados. Então, esse conceito é muito importante, que a pessoa entenda que qualquer coisa que ela faça com um dado pessoal é um tratamento de dados, vai ser considerado um tratamento de dados. E aí eu trago também a aplicação, como que isso se aplica no dia a dia da pessoa, nas rotinas daquela empresa. Eu falo um pouco das circunstâncias que permitem as empresas a tratar dados. E aqui eu não venho trazendo, gente, base legal, tá? É muito complicado você falar em base legal para um funcionário que está ali fazendo atividade básica da empresa. Não é porque ele não tem capacidade de entendimento, é porque ele realmente não precisa entender o pormenor da legislação, de entender o que é uma base legal de legítimo interesse, por exemplo, né? Não precisa disso, ele só precisa entender as circunstâncias, os critérios que permitem que a empresa trate dados pessoais de uma maneira geral. Então, também trago informações de que hoje a gente tem que coletar o mínimo de informação possível para a prática, né? Antigamente existia um conceito interno nas empresas de que quanto mais dados elas coletassem, melhor. E isso fazia uma coleta indiscriminada de dados, então hoje a gente não pode mais fazer isso, é trazer essa consciência de que a gente precisa coletar somente o que é necessário para aquela atividade, o mínimo necessário para aquela atividade. Mais do que isso, a gente está infringindo uma legislação, né? Existia esse conceito de que vamos pegar tudo da Suzana, guardo aqui nesse banco de dados e quando eu precisar eu vou lá e olho. Acabou isso. Você só pode realmente coletar o mínimo necessário. E depois disso, a gente tem que deletar, né? Então, essa consciência de higienização de base, quando a gente fala em armazenamento, depois de certo tempo, se eu venci aquela necessidade daquela coleta ou daquele tratamento, eu preciso tratar essa base de uma forma a deletar isso, né? Porque quanto mais informações a gente armazena, quanto mais dados pessoais armazenados, maior o nosso risco de exposição. Então, é melhor sempre estar fazendo essa higienização. Não é nem que seja melhor, é uma obrigação legal a gente excluir os dados depois que a gente venceu a finalidade, a gente não tem mais nenhuma outra necessidade de guarda daquele dado, a gente tem que, de fato, deletar essa informação. Eu também gosto de trazer um panorama dessa legislação aqui no Brasil, como que tem se dado a aplicação da lei no nosso dia a dia.
falar um pouco da NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é um órgão que é responsável por fiscalizar o atendimento da legislação e quais são as responsabilidades desse órgão. Eu também gosto de falar um pouco das penalidades, embora não seja algo que eu goste de ressaltar no dia a dia, eu prefiro ressaltar os benefícios que a legislação traz quando a gente está adequado, né? Mas é importante falar também da penalidade, da multa, das condenações que o Poder Judiciário já aplicou até hoje, baseado em LGPD, e também da responsabilidade de cada funcionário daqui para frente. Então, é tudo isso que eu coloco numa primeira apresentação ali para todos os funcionários, quando a gente vai começar um programa numa empresa. E aqui é o momento da gente trazer e dar um choque de realidade também nas pessoas, né? E dizer que se elas estiverem fazendo algo diferente disso, é o momento de parar, porque o risco é alto, né? A gente está em risco se estiver operando de uma forma diferente do que a gente falou nesse treinamento. E também a responsabilidade do funcionário, enquanto lidando ali com os dados, do potencial prejuízo que ele pode trazer para o empregador e da responsabilidade que ele também pode sofrer. Né? Então, um contrato de trabalho, em algum momento, ele vai ser alterado, trazendo maior responsabilidade para o funcionário de que, olha, se você não seguir o nosso código de conduta, o nosso código interno em relação às nossas normas, do que você pode ou não fazer enquanto estiver tratando dados pessoais, você também vai estar passível ali de uma responsabilização. Claro, gente, que eu não estou falando aqui do funcionário ser multado, não é isso. É responsabilidade enquanto ali empregado e empregador, tá? Não vamos confundir as coisas aqui. Mas o funcionário, ele tem que ter responsabilidade. E é num contrato de trabalho que a gente veicula isso, né? Que a gente faz essa integração. Mas aqui eu estou falando entre empregado e empregador. Mas existe uma responsabilidade muito grande que tem que ser trazida à tona. Né? O funcionário já treinado, ele tem que ter consciência de que se ele fizer algo diferente do que foi instruído dentro de um programa de adequação, ele está gerando risco para a empresa e isso tem consequências. É importante estabelecer isso também, tá? E além disso, no treinamento, eu também gosto de trazer ali umas questões, uns jogos interativos ali no meio, sem identificação. Tem umas plataformas bem legais que a gente pode utilizar para fazer esses games. É muito interessante. Outra coisa também, muito bacana, eu gosto de disponibilizar esse PowerPoint, esse PDF, enfim, uma FAQ, que é aquela Frequent Asked Questions, ou uma cartilha, para que a pessoa possa pesquisar, para que ela pode ir ali dar uma olhada naqueles documentos quando ela tiver alguma dúvida, mas também tem que ter indicação de quem que ela pode procurar no momento que ela tiver alguma questão, né? Quem é essa pessoa? É o DPO? Se você já tiver um DPO, um encarregado de dados ali nomeado, ou algum outro ponto focal de privacidade dentro da sua empresa indicado para tirar essas dúvidas dessas pessoas, né? Então, com quem que essas pessoas vão poder falar no momento que tiverem ali uma dúvida, um processo para adequar, tá bom? Então, aqui, depois que eu estruturei tudo isso dentro de uma apresentação, eu vou planilhar o meu plano de ação em relação ao treinamento e conscientização. O que é isso, gente? A gente tem uma obrigação pela legislação em fazer o registro de tudo que a gente faz, não só em relação ao tratamento de dados, mas em relação ao nosso programa de governança em LGPD. Então, tem que estar tudo registrado, porque caso você sofra alguma investigação, alguma denúncia, enfim, qualquer coisa que aconteça, você tem como demonstrar que você tem implementado medidas, né, de mitigação de risco, de salvaguardas dos direitos dos titulares. Então, a gente precisa fazer o registro também desse treinamento, né, desse cronograma, desse plano de conscientização e treinamento. Então, eu coloco tudo isso numa planilha da seguinte maneira. Numa coluna, eu coloco quem eu vou treinar, né? Qual é a área que eu vou treinar, quais áreas eu tenho para realizar esse treinamento, a data e a hora de cada uma delas. Eu confiro se eu já mandei um link, se for um treinamento virtual, com a programação ali, com a reserva de agenda.
para todas as pessoas que forem participar desse treinamento, ou para um ponto focal, digamos que seja um gerente de área que está em contato com o consultor, com o DPO, ele que vai fazer a gestão disso interno com os funcionários. Então, eu mando esse link para ele, ele distribui internamente. Isso depende de cada consultor, da maneira que você acha mais adequado, né? Depois eu coloco a lista de pessoas que foram convocadas para esse treinamento. É interessante eu saber o quantitativo dessas pessoas. Depois eu coloco numa outra planilha, numa outra coluna, quantas pessoas estiveram presentes nesse treinamento. Isso pode ser por um link que a pessoa vai lá e registra a presença dela, tá? Mas você pode também aproveitar esse link para embutir, além da presença, uma pesquisa não identificada. Na pesquisa, a pergunta que as pessoas forem responder que não é identificada, né? Porque ela precisa registrar a presença e essa presença é identificada. Então, ali dentro daquele link, eu já trago algumas perguntas para que ela responda como que foi o treinamento, quais as críticas que ela tem, as sugestões, para que a gente possa sempre aprimorar esses conteúdos e as pessoas respondem, tá? Respondem, elas gostam de participar, isso é muito bacana. E também faço o registro ali em planilha do material que eu enviei, né? E ali pode ser uma cartilha, uma FAQ, um PDF, a própria apresentação, o vídeo do treinamento, tudo isso fica salvo para quem não pôde assistir num outro momento, tá? Isso tudo que eu coloquei numa planilha vai para aquele relatório de indicadores que eu comentei com vocês, que é que a gente apresenta para o comitê. Quando a gente vai se reunir com o comitê de privacidade, a gente precisa estar demonstrando o que a gente está fazendo, o que a gente tem implementado, né? Que é o nosso cronograma, o nosso plano de ação. E aí você vai colocando, eu registrei aqui, treinei 5 áreas e o percentual de adesão foi X% no final das contas, né? Tantos colaboradores participaram, a gente conseguiu absorver essas e essas dúvidas, identificamos outros problemas que às vezes a gente não identifica no mapeamento por algum motivo. Então, é muito interessante essa abordagem, tá? Então, isso é num primeiro momento, essa é a primeira etapa, né? A primeira etapa de conscientização desse cronograma, desse processo de implementação aí, desse book de processos que a gente gosta de falar aqui na LGPD. Tá bom? Ai, minha amiga, oi, deixa eu dar oi para quem passou por aqui. Quase que meu café esfriou já. Falando bastante. Bom, então, gente, esse é uma primeira fase. Depois disso, a gente passa a implementar, de fato, os processos internos, né? A gente passou pelo mapeamento, a gente fez o gap analysis, a gente sabe o que tem de problema, então a gente vai começar a implementar processos, a realizar, de fato, aquela adequação à LGPD, e é onde a gente precisa fazer um novo treinamento para que as pessoas entendam os processos, né? Para explicar para ela como que vai ser a rotina quando ela estiver lidando com uma circunstância específica. Então, digamos assim, dentro de um RH, qual vai ser o processo para recebimento e guarda de currículo? Né? Você vai ter um termo de consentimento, depois de quanto tempo o termo de consentimento para armazenar aquele currículo no seu base de dados, depois de quanto tempo você vai deletar aquilo, isso tem que ser informado para a pessoa que está participando de um processo seletivo, né? Então, outra coisa que a gente aborda, quais os procedimentos para iniciativas ou novos projetos que envolvam tratamento de dados pessoais. E aí eu venho explicando para as pessoas o processo de Privacy by Design, que a gente vai falar aqui em outro Café com Privacidade, vou trazer esse assunto. E então explica a importância do Privacy by Design, quando que as pessoas têm que iniciar uma avaliação dessa, o que é isso, né? Os impactos, as melhorias que isso pode gerar. Qual o processo para comunicar um incidente, quando ocorre um incidente de privacidade? E aqui também aproveito para explicar o que é um incidente de privacidade. A gente também vai falar sobre gestão de incidentes aqui no canal, tá? Qual o procedimento para tratar uma solicitação de um titular? Qual que é o canal de contato? Para onde a gente deve direcionar essa pessoa? Tá? Nós temos vários direitos dos titulares ali que a gente precisa garantir o exercício.
Então, qual o processo para isso? Como é que vai acontecer a partir de agora na empresa? Então, é muita coisa que a empresa vai implementar, muitos processos que uma área vai precisar se adequar. Então, é importante que eles tenham um direcionamento, um treinamento mais específico para esses casos, tá? Aqui também eu deixo um PDF, também deixo uma apresentação, uma cartilha, uma FAQzinha com as questões mais, né, com as maiores dúvidas, o que mais surge de dúvida, porque a gente sabe hoje que a RH já tem um script de coisas que precisamos implementar e as dúvidas mais frequentes, então a gente se aproveita dessa documentação para deixar aquilo registrado em algum lugar. Aqui também é interessante que a gente já conhece as fragilidades de um setor, né? A gente já sabe, porque a gente já passou lá pelo data map, então a gente sabe o que precisa ser mudado. Então, o caso prático ele torna tudo mais fácil, porque a gente consegue visualizar aquilo no dia a dia, né? E aplicar no dia a dia. Então, eu acho muito importante esses dois, pelo menos, realizar esses dois treinamentos, um ali basicão no início, quando você está começando um programa, né, de LGPD, que você precisa fazer uma conscientização, uma provocação generalizada, trazer conceitos básicos, e esse outro que a gente faz no momento que a gente vai, de fato, implementar processos, tá? Acho importante você estabelecer dentro do seu plano de conscientização e treinamento essa reciclagem a cada 6 meses, pelo menos, né? Isso depende da quantidade de pessoas que tem numa empresa, mas pelo menos a cada 6 meses aí, porque sempre tem gente entrando de licença, tirando férias, outros substituindo e não conhece o processo, ou a rotatividade, que é muito alta, também tem que ser considerada, tá bom? Outra coisa muito importante para falar para vocês é em relação à conscientização. O treinamento, falamos, agora a conscientização ela é algo que precisa ser feito de maneira recorrente, né? A gente precisa estar sempre reforçando com as pessoas esses processos, esses novos métodos que foram implementados, fazer alertas, trazer conceitos da lei para relembrar, trazer lembretes, né? E aqui a gente faz por comunicado. É uma espécie de boletim semanal, boletim quinzenal, ou boletim diário, aí vai depender da capacidade operacional que você vai ter para fazer isso. Então, a gente cria vários comunicados, vários comunicados internos, visuais, para ser disparados ali, seja por intranet, seja por outro canal que você tenha disponível para comunicação, com essas etapas, com esses pontos da lei, com esses lembretes, né? A gente fala, você tem se lembrado, por exemplo, de utilizar o Privacy by Design para novos projetos que envolvam tratamento de dados pessoais? Aí traz um conceito, relembrando que é uma medida internalizada para trazer mais segurança aos processos. Enfim, são comunicados, coisas que a gente precisa estar sempre relembrando, sempre disparando, para trazer essa consciência cada vez mais presente na cabeça das pessoas, para que elas consigam aderir isso da melhor maneira possível. Tá bom? Bom, esse é aqui um plano de conscientização e treinamento de maneira prática para você, para que você entenda como que funciona o dia a dia desse processo, como é que a gente faz, como é que se estrutura isso, planilha, dei todas essas dicas para você. Eu acho que o conteúdo de hoje foi bem fácil, tá? Aproveita para curtir, se você gostou, deixa seu like aqui para mim no vídeo, se inscreva no canal mais uma vez, ative as notificações. Aqui eu estou sempre trazendo muito conteúdo, muito suporte para que você construa o seu programa de governança em LGPD, mais uma vez conquistando a independência, com autoconfiança, sem medo de aplicar esses processos, se destacando aí no mercado de trabalho, tá bom? Então, mais uma vez, deixe seu like. Se você quer ver um conteúdo específico aqui, alguma coisa sendo tratada, Suzana, eu não entendi esse processo, eu queria aprender mais sobre isso. Escreve para mim aqui nos comentários, vai ser uma honra, um prazer poder te ajudar no que você precisa saber para estar cada vez mais por dentro, mais confiante nesse trabalho. Esse foi o Café de Privacidade de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo café. Até mais.